Pode crer. E esse negócio de você virar cristão, você era cristão antes? O que você era antes de virar cristão? Eu era satanista. Ah, é verdade, né? Pois é. Cara, loucura, né? Um satanista virar cristão é tipo um dos 180 aí, né? Mas olha só, satanista a religião satanista que pelo menos eu vi por aí as pessoas falando e que eu li na internet algumas coisas sobre e tal, tem muito mais a ver com culto a si mesmo do que culto a Satã. Não estamos falando da mesma coisa então, né? Não. Esse satanismo que tu tá falando aí é um bagulho mais do mal mesmo. Do mal mesmo, mal mesmo. Que tem 3 forças que atuam no mundo, né? Tem a força do mal mesmo, né? Que seria caracterizado pelo diabo, Satanás, né? E tudo mais. Né? Tem a maldade, né? Que é a maldade humana, a crueldade humana mesmo. São as nossas escolhas em fazer algo errado, né? E tem uma força majoritária que é a força do bem, representada por Deus, né? Que é uma força soberana. Então, tem pessoas que vão em busca de fama repentina, querem fama, querem dinheiro, querem poder, né? E acabam se envolvendo com o satanismo. Só que na alta magia, que eu fiz parte, você não bate na porta se eu quero entrar, quero fazer parte. Tipo maçonaria, sabe? Maçonaria, você não bate lá, eu quero ser maçom. O maçom vai te convidar para ser maçom. As seitas secretas, elas são discretas. Então, eles não ficam fazendo um talarido, ninguém conta os segredos da maçonaria. Não tem um livro, os segredos da maçonaria, né? Mas aí se encontra um monte de livro por aí falando os segredos do satanismo. Você vê, tem uma Bíblia, a Bíblia satânica, né? A Satanic Bible, né? Uhum. Tem o São Cipriano, que o Lázaro tem lá, né, que está o fugitivo, né, o Lázaro, que acha que ele é satanista, né? Então ele pegou o livro de São Cipriano, porque nesse livro de São Cipriano, que assim, é pífio, chega a ser hilário, ridículo, cômico, né, o tipo de bruxaria que tem lá. Tem bruxaria para você ficar invisível. Então você lê lá um encantamento e você está invisível, né? Então, se o cara é chapado, que ele já é meio psicopata, o cara é psicopata, é louco, né? Ele acredita que ele está invisível, né? Então ele fica mais ousado, né? Então aquelas paradas ali, assim, porque quando eu lembro de um molecão, adolescente, camisa de escola, andando lá no centro do Rio, e aí eu via nas bancas, assim, o livro de São Cipriano, os bagulho aqui assim. Capa preta, capa de prata. De São Cipriano. Isso aí é tudo caô? Tudo caô, imagina. Tem o Clavícula de Salomão, né? Esse é caô também? É caô, porque o mais próximo, né, que podemos dizer assim, de bruxaria, mais próximo, né, mas assim, é um verniz mais próximo, é o Dogmas e Ritos da Alta Magia de Eliphas Levi, né? É o mais próximo. Esse cara é brasileiro? Não. Eliphas Levi. Eliphas Levi, mas não é brasileiro. Tá. Né? Então... Porque eu imagino que o bagulho doido mesmo tá com os caras. Tá com os caras. O que acontece? Na alta magia você tem livros secretos ali, né? Então você não vai divulgar o segredo para todo mundo, porque o diabo não é burro, né? Então ele não vai colocar numa livraria para vender um livro de alta magia que ensina a fazer feitiço de verdade. Mas que tipo de feitiço? Depende. Peraí, antes de você contar os feitiços, como que você entrou nisso aí? Pois é, como eu disse, você é chamado para fazer parte. Por que tu foi chamado, então? Eles têm uma série de critérios, né? Então eles têm critérios cabalísticos, né? Pautado na numerologia cabalística. Eles têm critérios astrológicos, né? Então eles têm uma série de valores, né? Que eles pontuam, né? Para poder selecionar uma pessoa. Né? Então, eles veem que aquela pessoa tem uma probabilidade de ter um potencial para se desenvolver na alta magia. É claro que se aquela pessoa não se desenvolve, né, ele vai ser descartado. Né? Você tem o que eles chamam de escola de iniciados, onde você aprende o básico da bruxaria lá, né? Tipo um Harry Potter, assim, né? E aí um pouquinho. E aí, se eles veem que alguém não tá na mesma sinergia ali, cai fora, né? Mas quem tem potencial vai para frente. E aí você vai tendo toda uma lavagem cerebral até um dia que você entra num rito de iniciação. Quer dizer, eu fui convidado, eu vim de uma família muito destruída, né? Minha família não tinha amor, sabe? Então, eu nunca recebi assim um abraço do meu pai, dizer, pô, eu te amo, né? Não tinha esse negócio assim, não. Eu era realmente, pô, você é um maloqueiro, você não vai dar nada na vida, você é ovelha negra, você é um marginal, você é bandido. Isso porque eu tinha cabelo comprido, né? E eu já tinha maior preconceito, né? Meu pai tinha... Tu curtia o metal, música do diabo? Curtia metal, era metaleiro. Mas era metaleiro pobre. Eu curto metal, pô. Eu sou do diabo? Não. Não.
Não, depende muito do contexto da letra, né? Acho que vai no contexto da letra. O né? Metal Espadinha é mais divino, É, né? Um mais do negócio sobre bem, anjos. Tem até várias músicas sobre anjos. É, e tal. Mas eu tinha aqueles brochinhos, né? Só que fazia com Durepox, né? Que era bem baratinho, né? Então, Caralho. Era bem Maneiro. pobre mesmo. E que idade você se iniciou? Você começou do 17. primeiro contato, assim? 17 anos. Quem que foi até tu? Como é que é esse Zé, convite? eu era rato de biblioteca, né? Gostava muito de biblioteca, gostava muito de estudar ocultismo, isso já estava dentro de mim. Curtia ocultismo. Então ia para a biblioteca, o Centro Cultural de São Paulo. Mas né? ocultismo, bagulho de bruxaria ou só, De bruxaria. sei lá, aliens, essas Não, paradas? não. Bruxaria. É? Bruxaria. Então, assim, o que tinha de acesso, né? Que eu pudesse ter dentro dos livros que são comercializados, eu procurava ler para entender um pouco aquela dinâmica. Aquilo me fascinava, porque o oculto fascina, né? Porque é uma coisa que você não conhece ainda, que você não descobriu. Então você quer conhecer, né? Então eu queria conhecer mais daquilo. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, puxa, que legal, né? Porque eu tinha uma série de palavras e adjetivos contra mim que diziam que eu era uma pessoa negativa, fracassada, etc. e tal. né? E ali eu vi uma oportunidade de ser recebido por um grupo que pensasse diferente, que não me avaliasse pela minha aparência, mas pelo que eu tivesse por dentro, né? Era assim que eu estava buscando. Mas eu tentei, né? Aí eu mandei uma carta até para a Church Satan, para a igreja de Satã, lá nos Estados Unidos. Na época era carta, tá? Não era e-mail. Carta né? mesmo, Carta física, mesmo. E para descobrir selo. o endereço, eu tive que ir lá no consulado dos Estados Unidos, pesquisar na biblioteca deles em microficha, né, ver a lista telefônica deles em microficha, para achar o endereço da Church Satan lá, mandei uma carta, aí recebi uma carta padrão de volta, sabe? Mas eu vi que era um caça-níquel ali. Falei assim, você paga $100 e você ganha uma carteirinha de satanista. Eu falei, pô, grande porcaria, né? Você eu faço aqui uma carteirinha. Você pega essa carteirinha, né, meu? Porra. Né, eu acho um negócio esquisito, né? Não gostei. E falei, pô, ainda me cobra dinheiro, eu quero ganhar dinheiro para ser satanista. Aí o cara pega, me cobra dinheiro. Tem um esqueminha aí, né? Falei, tem que pagar. Falei, não, esse diabo tá jogando muito sujo já, né? Não tá o diabo tá muito capitalista. Tá capitalista. Se for né? pra dar dinheiro, eu vou na igreja. Pô. Pois é, porque a igreja... Salve pessoal da igreja. No final das contas parece tudo a mesma coisa. Mas sabe que no final das contas chega na mesma coisa? Né? Hoje em dia, quer ver? Fazer um parênteses aqui, depois eu volto nessa aí, iniciei. O que faz a pessoa entrar no satanismo? Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer glamour, ele quer beleza. Quer ser aceito. Quer ser aceito. Aí, o que as pessoas vão buscar hoje na igreja? É prosperidade. Prosperidade lota a igreja. O culto da prosperidade lotou a igreja. Então eles querem prosperidade, eles querem milagre, eles querem unção, eles querem poder, eles querem títulos, status, prestígio. Né? E pertencimento também. Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. Ele conseguiu trazer, o diabo conseguiu contaminar a igreja num ponto dela vibrar na mesma frequência que ele. Ou seja, então as pessoas estão indo na igreja em grandes massas, você pensa, puxa, nós temos 40 milhões evangélicos no Brasil, por exemplo, né? Mas, olha, você passa o peneira mesmo, é uma minoria. A minoria, talvez 5%. Que é fiel realmente. Que é fiel, porque a maioria vai na igreja por interesse, não vai por amor. Vai por interesse em querer ganhar alguma coisa, levar alguma vantagem, vai para pedir, não vai para se doar. Não estou falando de dar dinheiro, mas falando assim de realmente se entregar ali, sabe? Fazer uma adoração legítima. Colocar a vida em prol dos outros. Exato. Ajudar as pessoas, fazer o bem. As pessoas são muito egoístas, né? Então, isso daí foi uma coisa plantada. O satanismo fez isso, né? Eu fiz parte desse grupo, inclusive, década de 80 e década de 90, se infiltravam nas igrejas e espalhavam o que a Bíblia hoje coloca como doutrina de demônio, né? E doutrinas humanas. Então, uma vez que você entrava nas igrejas, você começava a estimular a vaidade das pessoas, né? De um líder, de um pastor, como você é bom, você é o cara, você tem o dom, você tem a unção, você tem a unção do profeta Elias, né? Você é um Moisés, cara, você é um Davi, né? Então, e começaram a espalhar essa questão de dinheiro também. As pessoas mais que conseguiram cargos na igreja, satanistas, né? Começaram a espalhar essa história de precisamos ganhar dinheiro, faz o voto, faz o espião duplo.
faz o povo fazer o voto de R$1.000, né? Quer dizer, você tem que dar R$1.000 para Deus. Quer dizer, não importa se você ganha um salário mínimo, se você é aposentado, você tem que dar R$1.000. E tem o grupo do puxa-fila, né? Vamos supor, o pastor pediu R$1.000 para o povo lá, para a galera, né? Que é um voto, porque aí vai ter a bênção, a prosperidade e escambau, né? Aí é combinado isso, combinado nos bastidores. Tem uma meia dúzia de pessoas que vão na frente, que se levantam, põem o envelope vazio no gasofilácio. Tem nada. É o puxador de fila, para trazer o que? O efeito manada, né? Aí vai todo mundo atrás. Tem gente que tá doando, vou doar também. Aí vai no efeito manada. As pessoas acreditam mesmo nisso. Acredita, vai efeito manada. Mas isso é algo do satanismo ou é algo só dos caras filha da puta querendo ganhar mais dinheiro? Pois é, foi algo plantado pelo satanismo. Mas para isso vingar, tem que ter um coração disposto para aceitar aquilo. Quer dizer, eu te proponho uma coisa, né? Um negócio sujo, por exemplo. Vamos assaltar um banco, né? Vamos fazer tipo a Casa de Papel aí, vamos fazer um assalto daqueles, né? Você pode aceitar ou pode recusar. Então, depende muito do seu coração. Então, foi apresentado diante desses líderes, né, algumas coisas. Né, os satanistas apresentaram alguns modelos para eles. Né, eles aceitaram, a maioria aceitou. Tanto é que depois formou-se no Brasil uma coalizão apostólica brasileira. Já ouviu falar disso? Não. Pois é. Tem apóstolos hoje agora, né, na igreja. Né? Só que apóstolo, biblicamente falando, não existe. Não existe apóstolo para os dias de hoje. Os apóstolos foram só para a época de Jesus. Né? Só para aquele momento histórico. O que define um apóstolo? Nem sei. Ele é tipo um cara muito conectado com Deus, assim. Mais do que a maioria. A minha concepção de que não entende nada sobre isso. Ele tem essa conexão, mas não é essa a ideia que querem passar. É isso mesmo. Que ele é mais conectado com Deus, mais do que a maioria, que ele tem uma autoridade superior, ou que ele é mais espiritual, né, ou que ele tem uma sabedoria superior. Essa é a ideia. Ele é único. Isso. Dentro da fé. Exato. É o conceito que colocam hoje. Errado, contaminado, para enganar o povo. Né? E qual é a definição bíblica de apóstolo? Né? No livro de Atos, no capítulo 1, Pedro, que foi um dos primeiros líderes da igreja, Jesus comissionou a Pedro, né, como sendo os primeiros líderes da igreja, né, eles estão conversando entre eles ali, como vão substituir Judas, porque eles eram 12. Né? Poxa, como é que a gente vai substituir Judas? Aí eles chegam num tal de Matias, né? E esse Matias acaba não rolando, não deu certo. Eles já tiraram sortes ali, né? Não foi uma coisa de orar, de tentar ouvir a voz do Espírito e tal. E esse Matias não rolou. Mas Pedro, ele dá uma dica. Olha, para ser apóstolo é necessário que você seja testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, entre a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, e a ascensão, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que passou um período, né, de 40 dias. Nesses 40 dias, cerca de 500 pessoas viram ele, né, viram Jesus. Né? Então, nesse período, quem viu isso, quem viu a ressurreição, ele tem a chancela de apóstolo, né? Porque ele foi testemunha ocular. Paulo é o último a ver Jesus, por isso que ele é apóstolo também. Né? Lucas, que andava com Paulo, né? Lucas era um historiador e um médico. Né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos. Lucas, ele andava com Paulo, mas ele não se intitula apóstolo. Em momento algum, ele não fala, eu sou apóstolo. Eu sou Lucas. Né? Marcos, o Evangelho de Marcos, que é um evangelista, são 4 evangelhos. Né? Jesus escolheu 12. Né? Só que desses 12, nem todos escreveram evangelhos. Né? E o Marcos não está entre os 12. Jesus não escolheu Marcos. Não, então Marcos, ele não se intitula apóstolo. Ele não fala, eu, Marcos, apóstolo. Ele não fala isso. Ele não é apóstolo. Porque ele não viu Jesus, ele não foi testemunha ocular. Então essa é a primeira premissa. Né? Então os apóstolos de hoje não foram testemunhas oculares de Jesus, da ressurreição de Jesus, né? Não foram chamados pelo próprio Jesus. Então, quando formaram essa coalizão, me chamaram, né, para fazer parte. Olha, vem fazer parte também, né? E qual era a ideia? Olha, a gente vai criar um grupo, né? Porque está tendo muito pastor por aí, então nós vamos criar um grupo mais eclético, né? Então mais superior. Então as pessoas, nós vamos vender imagem para o público, para o povo, de que quem estiver debaixo de uma cobertura apostólica, e esse negócio de cobertura é outra palhaçada, a cobertura apostólica, né, está mais protegido, quer dizer, o demônio não pode pegar, o demônio não pode atacar, porque aquele apóstolo está orando por você, mediante um pagamento.
né? Entendi. Mediante pagamento. Tinha igrejas que tinham cobertura apostólica, que pagavam carnê para o apóstolo, né? Todo mês pagava um valor. A igreja, né? Pagava às vezes 10 mil para o pastor todo mês para manter a cobertura apostólica. Essa igreja tem a cobertura apostólica do apóstolo fulano de tal. Aí remetia um certo prestígio, né? Então, essa coalizão apostólica no Brasil, ela vê, quando me convidaram, eu falei, não, gente, mas ó, isso aqui está errado. E eles falaram para mim, nós sabemos que está errado, mas o povo não sabe. Né? O povo não sabe, e assim, a gente precisa ter uma autoridade maior aqui no Brasil, né? Isso depois que já estava convertido? Convertido já, isso eu já estava, nesse momento eu já estou inserido no sistema evangélico, né? Eu já estou dando palestra, já estou escrevendo livro, já estou nessa dinâmica, né? Então não existe esse lance de apóstolo. Eu consigo imaginar alguns nomes que estariam nesse grupo aí. Consigo imaginar. Chuta aí um, então. Não é nem Edir Macedo. O Edir Macedo, ele não se titula apóstolo. Você vê? Ele disse que ele é o bispo. Verdade, ele é bispo. Ele Quem é bispo. se te intitula apóstolo? Tem o apóstolo, aí aquele do saiu, chapéu. Veja só, o Valdomiro, que é o apóstolo Valdomiro, né? Ele era da igreja do Macedo. Né? Então, o que ele quis dizer com isso? O Macedo diz, eu sou bispo. Então, ele fala, não, agora eu sou apóstolo. E ele era da mesma igreja. Saiu, sou apóstolo. O R.R. Soares não diz que ele é apóstolo, ele é missionário. Ser missionário, né? Mas aí tem alguns que querem se destacar mais, né? E tem uma Todo mundo pode virar apóstolo? Como que é a regra de quem vira apóstolo? Hoje em dia, a regra é você fazer parte de uma máfia gospel. Entendi. É isso, né? Então, a máfia gospel te convida para fazer parte daquilo, né? Virou entre aspas, uma seita. Na boa, né? Foi uma seita. Né? E aí você vem para cá e aqui nós vamos te orientar como ganhar dinheiro do povo. O negócio é saquear dinheiro. Porque se a igreja pensasse realmente no povo, para pensar quanto que o Edir Macedo gastou de milhões de dólares para construir o Templo de Salomão. Sabe? Uma obra faraônica. Sabe? Tem lá a Catedral da Fé no Rio, gigantesco também. Pois é, mas nada se compara ao Templo de Salomão. Eu nunca vi o Templo de Salomão. Eu passei em frente. Eu pensei que a do Rio fosse maior. Olha, eu acho que... Eu não conheço a do Rio, sinceramente, eu não conheço. Muito grande. Então, mas o Templo de Salomão... Põe aí o Templo de Salomão pra gente, Inzão. Ele é gigantesco, né? E tem uma estrutura, assim, ele trouxe árvores de Jerusalém, ele trouxe pedras de Jerusalém. Caralho, é alto pra caralho. E por dentro, não sei se vai ter alguma foto por dentro. Bom, é bonito o negócio. Cabe 5.000 pessoas sentadas, né? Caralho. Então ele é monstruoso, é gigante esse templo. Parece até uma construção italiana essa porra. Aí o que acontece? Aqui, isso aqui deve ser. Você parar pra... olha aí, Caralho! gigantesco. Né? Porra, eu acho que o do Rio é maior. Bota o do Rio aí, Catedral da Fé. Eu acho. Então agora imagina, o que foi investido aqui... Puta que pariu! A Catedral da Fé acho que é a maior. Eu acho que é maior também. Sei não, hein? Mas é bem mais feia também. Empatou aí. É porque a arquitetura não é tão... Não chama tanto atenção, mas Nossa, é grande. Isso aqui por dentro, cara, parece o Maracanã. É muito grande. Tem patamares, assim, de cadeiras. Muito grande. Agora imagina, né? Se esse investimento fosse feito, por exemplo, vamos melhorar a condição do povo? Vamos investir no hospital? Vamos construir um hospital. Padrão Einstein, cara. Um dinheiro investido aqui, padrão Einstein, padrão sírio-libanês. Né? Então, de graça para todo mundo. De graça, né? Quando a Igreja Católica começou a colonizar o Brasil, os índios e tudo mais, começaram a abrir hospitais. Tem hospital hoje, Hospital São Camilo, né? São não sei o quê, né? Então, eles começaram a abrir hospitais. Então fizeram uma atividade positiva, né? E a igreja evangélica teria essa oportunidade também, porque entra muito dinheiro, então quer dizer, virou templo é dinheiro, né? Não é mais a questão podemos pegar esse dinheiro aqui, vamos fazer um hospital, vamos abençoar o povo, né? Vamos dar assistência médica para quem não pode pagar, vamos fazer um preço menor, vamos fazer um convênio, né, da igreja aqui, para os membros da igreja, mas não tem isso. O negócio é só pegar dinheiro. E não querem saber se você tem, se você não tem, se você está devendo, se você é aposentado. Lucro pelo lucro máximo. É. Mas você tá falando da sua trajetória dentro. No começo foi como? Como foi subindo escalão dentro da igreja satânica ou dentro do satanismo? Porra, eu queria saber como é que o cara chegou em tu. Então, aí que tá. Eu peguei, mandei essa carta para Church Satan, me mandaram de volta uma carta padrão. Aí eu peguei, né, respondi para eles, falei, não tenho dinheiro, não tenho $100 para te mandar, né, eu não tenho grana.
né? Então, quer dizer, e aí tudo em inglês, né? Então eu pedi para alguém fazer para mim, sempre eu pedi um colega fazer para mim. Aí mandei de volta. Pensei que não ia receber mais nada deles. Passou um tempo, mandaram outra carta para mim. Disseram, ok, preencha essa ficha aqui pra gente, né? Tinha uma ficha a preencher e tinha umas 3 fotos que eu tinha que anexar, né? 3 fotos minhas. Aí coloquei as fotografias, né? Preenchi, mandei, né? E passou bastante tempo, né? Eu pensei até que eles nem tinham recebido. Papo de quanto tempo? Uns 4 meses. Entendi. Né? Uns 4 meses. Aí, de repente, um dia eu tô no Centro Cultural, São Paulo, estava lendo o livro, né? Veio do meu lado um cara, né? Um cara bem vestido, tal, bem afeiçoado, né? Assim, e eu não posso dar pista para dizer quem é, né? Mas então, é famoso? É famoso? É uma pessoa conhecida. Caralho, uma pessoa interessante. conhecida. Uma pessoa conhecida. Luciano Huck, eu tô ligado. Não, a idade não bate. Ó as pistas. Ih, caralho. Ó, Quer isso cair aí o é negócio coisa Isso é aí. do capeta aí. Tá vendo aí? Do capeta tem uma manifestação sobrenatural. Acho que é melhor não ali, falar ó. o nome, não. Ou fala pra caralho. Não sei qual que é o sinal que ele tá dando aí. Então, veio, sentou, né? Aí pegou, me chamou pelo meu nome, né? Meu nome mesmo de batismo é Marcelo, né? Daniel é um nome espiritual que Deus me deu. Então, assim, na Bíblia a gente vê muito essa questão de mudança de nome. Barnabé, o nome dele não era Barnabé, era José. Até o né? nome do... Não, se bem que quem mudou o nome de Daniel não foi Deus, foi o... Isso. Foi o imperador lá. Foi o imperador lá, né? Nabucodonosor. Então... Caralho, tá sabendo? hein? Né? Que Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz, Caralho. exatamente, isso mesmo. Então, se vê Jacó, torna-se Israel. Então, nós vemos mudanças em alguns casos pontuais. Quando eu me converti, eu era uma página em branco, né? Então, de repente, veio um grupo de pessoas até mim, oraram e disseram que Deus estava me dando um novo nome, que esse nome era Daniel, não era mais Marcelo. Mas naquela época, né, voltando ao assunto, ele me chamou de Marcelo. Ô, Marcelo, eu posso sentar do seu lado? Eu já estava sentado, né? Eu falei, pode. Assim, no primeiro momento, o que eu pensei, né, eu praticava arte marcial, né, tô com 17 anos de idade, né, ainda tinha aquele ímpeto de violência dentro de mim, né, eu não estava bem vestido, né, eu estava do meu jeito, sabe, eu pegava a jaqueta de jeans, jogava na água sanitária, na Cândida, né, desmanchava, rasgava, tal, então era tudo zoado, né, eu gostava de andar desse jeito. Aí o cara todo arrumadinho, né? Todo terno, tal, todo alinhado, né? Aí eu pensei, pô, o cara deve ser gay, né? O cara ser gay, ele vai tentar me aliciar aqui, né? E eu já vou dizer pra ele que não vai rolar, né? Então ele veio, Marcelo, posso falar com você? Eu já falei, olha, é o seguinte, eu não curto, né? Tudo bem, respeito o teu lado aí e tal, mas eu tô aqui na minha. Não, mas não é sobre isso que eu vim falar com você, não. Você quer ser mesmo satanista? Aí me arrepiei inteiro, dos pés à cabeça. Como que ele sabia, né? Pois é, tinha foto. Né? Não, isso eu imagino, mas a sua cabeça na hora. Na hora, no primeiro momento, sim. Né, saber que eu estava lá, naquele lugar, né, que eu estava sentado, compenetrado, e tinha mais gente na biblioteca, estava cheio aquele dia, tinha bastante gente no Centro Cultural. Né? Você quer mesmo ser satanista? Pô, gelei, arrepiei todo, né? Olhei para a cara dele assim. Eu imaginei ver um olhar na pessoa, sabe aquele olhar meio diabólico, aquele meu olhar assim, sinistro, assim, mas não, era um olhar plácido, calmo, né? É plácido, né, que você usou a palavra? Não fui eu que usei essa palavra, não, até porque eu nem conheço. Ali, calmo, sereno, né? Então, falei, mas por que você está me fazendo essa pergunta? Eu falei, porque você pediu para entrar. Você pediu para entrar, né? E eu vim aqui para desejar tipo boas-vindas, né, para você vir. E ali foi um primeiro contato. E ele foi conversando comigo, a gente teve uma conversa muito longa, sabe? Ele foi lá, pagou um café, a gente comeu uma coxinha, tal, conversamos. Ele me tratou super bem, não olhou para minha aparência. O que vocês conversavam sobre? Ele começou a querer saber porque eu tinha interesse no satanismo, queria me explicar que satanismo não tinha volta, né, que eu seria muito bem-vindo, mas não tem volta. Por entanto, eu ia ter uma verdadeira família. Isso mexeu comigo.
Isso mexeu comigo. Você vai ter uma família de verdade, vai ter uma família que vai cuidar de você, que vai te proteger, e nem o mal vai te tocar, porque você vai ser filho do mal. Então, se você é filho do fogo, fogo não te queima. Se é filho do mal, mal não te toca. Então, nenhuma maldade, nada vai te tocar, você vai estar protegido, né? Tipo, entre aspas, teu corpo fechado, né? Por isso o nome do teu livro é Filho do Fogo. Isso, Filho do Fogo. Isso? É, exato. Entendi. Né? Porque eles usavam muito esse termo, né? Filho do fogo, fogo não queima. Né? Então, você vai poder fazer parte, então, de uma família, né? E nós queremos muito te receber. E aquele negócio da família, aquilo mexeu comigo. Sinceramente, eu tive que segurar o choro, né? Porque a vontade que eu tinha de chorar ali, abraçar aquele cara. Falei, puxa, eu sempre quis ter uma família, eu quis ter um pai, eu quis ter, né, uma família amorosa, um lar, né? A minha casa, para mim, era mais um abrigo do que um lar, né? Na minha percepção, naquele momento histórico que eu vivia, né? Então, eu era mais imaturo, tal, né? Eu não tinha a cabeça muito no lugar. Claro que meus pais se esforçaram para dar o melhor também para mim, né? E ninguém da família se perdeu, né? Então, assim, tenho mais 2 irmãos, todos estão bem ajeitados na vida aí. Aí aquilo me fascinou, né? Me fascinou pra caramba aquilo. E ele pegou, marcou, falou, olha, tal dia eu vou te buscar, né? Em frente, eu morava no bairro da Pompeia, né? E na Avenida Pompeia tem uma igreja, né? Não sei o nome daquela igreja católica, fica na esquina da Avenida Pompeia, com Alfonso Bovero, né? E eu não lembro o nome da igreja agora. Então ele falou, vou passar lá e vou te buscar e você vai nos conhecer, vai conhecer o nosso lar. Né? E eu me senti super importante naquele dia, né? E eu peguei, me arrumei pior ainda. Falei, fui mais maltrapilho ainda. Falei, poxa, eu quero ter certeza, né? Que você vai ser aceito ali. Que eu vou ser aceito ali. Esse então, cara que foi falar contigo aí, esse cara que você falou que ele é conhecido, ele já era conhecido também? Tu reconheceu quando ele foi falar contigo? Não, ele não era tão conhecido naquela época, não. Tá. Ele já tinha um cargo importante, né? Mas não era um cargo de visibilidade. Entendi. Não tinha visibilidade. Tá. Você atribui o sucesso dele a ele pertencer ao culto? Com toda certeza. Entendi. Porque se ajudam muito, eles se ajudam, eles se protegem. É parecido com uma maçonaria nesse sentido, né? Ah, é pior. Pior? Vamos supor... que eu vou abrir outro parênteses, tá? Tá. Beleza? Então tá bom. Já ouviram falar de algo chamado adrenocromo? Não? Pois é. Eu já ouvi, né? Um lance do lance lá das crianças, não sei o que, com o medo, isso, paradas assim, isso. né? Nos Estados Unidos, existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando $8.000 por uma bolsa de sangue jovem, porque eles acreditam, né, existe tá em estudo isso ainda, mas... Eu já vou falar disso aí. Tem uns ricaços que estão colocando sangue de jovens nas próprias veias, que isso rejuvenesce. Ou retarda o envelhecimento. Rejuvenesce ou retarda o envelhecimento. Né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito. Isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. Só que existe uma outra vertente disso, isso aí é antigão, mais antigo, tá? Esse estudo é recente, mas esse tipo de situação já acontece há muitos anos. O vampiro vem disso? O vampiro não, vem de outra história, vem de Vlad Tepes, né? Que era um conde, que era mal pra caramba. Mal pra cacete, ele era o empalador. O empalador. Pode crer. Então, eles pegavam e faziam o seguinte, o ritual para extrair o adrenocromo, né? Você tem que aterrorizar a vítima, né? De preferência são crianças, né? Na faixa de 7 a 10 anos, mais ou menos, né? Então aterroriza a vítima, essa é a teoria, né? Felizmente eu nunca vi um ritual desse, mas eles contavam. Se bem que para aterrorizar uma criança não deve ser tão difícil, né? Porra, mas pelo amor, tu acha que só aterroriza? Tortura, tortura mesmo, põe medo, tortura. Seu bicho-pau vai te pegar! Tipo... Com 6 anos, né? Tipo Monstros Mas eu tô S.A., né? Eu tô querendo tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela na verdade é. Obrigado, Monarca. Meu ponto fraco é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus eu nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Então, eles explicavam como é que funcionava, extrair o adrenocromo. Então, quando estava aterrorizada, né, assim, prestes a morrer mesmo, né, um pouco antes da morte, colhiam sangue. E a quantidade que eles conseguiam colher por criança, para ter efeito, a quantidade certa com adrenalina e tudo mais, não é uma quantidade tão grande,
né? Você não consegue tipo 1 litro, meio litro, né? Você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. Entendi. É, e isso daí é vendido no mercado paralelo assim a um valor estratosférico, né? Então os satanistas eles se beneficiam do adrenocromo, né? Especialmente sacerdotes e sumos sacerdotes, são os patamares mais elevados, né? E eles também vendem isso para mercados paralelos. Então tem muitos atores de Hollywood que você pode ver que o cara está no formol, né? O cara assim não envelhece. A Cher não envelhece. O Tom Cruise. Tom Cruise não envelhece. Mas ele é cientologista. É, cientologista, né? Pois Tem é, mas alguma não, coisa a ver? eu estou dizendo assim, que a pessoa pode comprar isso, não, entendeu? claro, não, sim. Né? Então você financia, né, a instituição satânica, assim, de diversas fontes, né? De diversas fontes de captação. Então... Mas depois a criança vai para casa dormir? Ela morre, porra. Né, não. Ela dorme pra sempre. Mas executam e cremam. Eles têm crematórios próprios, né? Então, naquela época, eles alugavam um crematório. Agora, eles já têm próprios. Então, assim, você Deve não ser sabe... difícil fazer um crematório, né? Você não sabe aonde está o negócio. E tem catalisadores, tudo, quer dizer, não sai fumaça, não sai nada. Virou pó, sumiu, né? Você nunca mais encontra, entra na taxa de desaparecidos. Vê o número, pesquisa o número de crianças desaparecidas só no Brasil, por ano. Enorme o número, enorme. Isso porque a polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Os números são bastante maquiados ainda. Então tem muita gente que desaparece, simplesmente desaparece, né? Então eu creio que uma boa parte disso vai servir para esses tipos de rituais macabros aí. Então, só que aí eles se protegem. Digamos que alguém viu essa cena, ficou impactado com aquilo, né? Se eu visse, por exemplo, uma criança, sabe, eu ia ficar muito impactado com isso, ia mexer comigo, e eu quisesse denunciar, né? Fosse lá na polícia, olha, eu sei o local, eu sei onde é, sei quem são, tal. Não adianta, ó, o delegado, né? Tem delegado, tem juiz, tem promotor, tem político, tem pessoas de todas as esferas, sabe? Todas as camadas da sociedade, tem gente ligada ao satanismo, né? Tem um documentário da Netflix, eu acho que ele reproduz isso muito bem, chama-se Os Filhos de Sam, né? Que conta uma série de assassinatos que houve em Nova York na década de 70 e ligados a supostamente uma seita satânica, né? Não sei se você já viu. Não. Então, e aí teve um repórter investigativo, ele foi atrás, ele descobriu a seita satânica, descobriu as pessoas poderosas dentro da seita, descobriu que tinha pornografia, pedofilia, sabe, crimes contra crianças, assim, e ele juntou provas, ele apresentou para a polícia essas provas, a polícia não investigou, nenhum político quis saber de ir atrás, morreu o assunto, e ele morreu sozinho. Todo mundo se afastou dele, achando que ele era uma pessoa desacreditada, maluca. Ele se afundou no álcool, né, nas drogas, morreu sozinho, desacreditado, né? Então eles se protegem bastante. Agora, é claro, ninguém escapa da justiça de Deus. Quer dizer, as pessoas podem achar que estão protegidos, né, das questões sociais, assim, que eles se protegem bastante, mas não vão estar protegidos da mão de Deus. A mão de Deus alcança eles e o que você semeia, você colhe. Teve Isso é bíblico, algum né? caso de um satanista que se fudeu recentemente? Como assim? Que... Se virou notícia, um cara que era famoso satanista e descobriram que ele tá fazendo maldades e o caralho. Não. Nunca ouvi nenhum caso assim real.